Então, boa noite. O meu nome é Franciele Forigo. Eu estou trabalhando então a disciplina de Fundamentos da IAD com vocês nesse semestre aí do curso da especialização em Educação à Distância, no ensino científico e tecnológico, né, profissional. E espero que a gente possa ter um momento aqui de compartilhamento. Eu vou, né, revisar um pouco dos conteúdos da aula e também no final deixo um espaço aberto, né, para quem quiser perguntar. E, enfim, né, que a gente possa ter um momento aí de reflexão também sobre essa nossa disciplina. Naires, tu quer dar um oi para eles aí? E aí depois eu posso dar início. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, estamos te ouvindo, Tá, sim. só para confirmar se o áudio estava Aham. bom. Só Todo dizer mundo um oi ouvindo. mesmo, tá bom. Só dizer um oi mesmo, a maioria dos estudantes, né, a gente já se conhece, porque eu já atuei como tutor em outras disciplinas, e desejar aí bons estudos para vocês, um bom trabalho para a prof, mais uma vez me colocar à disposição, né, de todos. Nas terças-feiras, a partir das 8 horas, a gente tem o nosso plantão, né, sempre que precisarem, que desejarem acessar para a gente trocar uma ideia, para a gente poder auxiliar, né, tirar alguma dúvida com relação à disciplina. E também a prof, né, a gente está sempre em contato, sempre conversando, então qualquer demanda que vocês, estudantes, tenham, não deixem de nos acessar, não deixem de nos procurar, né, não vamos ficar inseguros ou com alguma dúvida. Nós estamos aqui para trabalhar juntos e auxiliar vocês em tudo que a gente puder. Então, desejo para vocês uma boa aula e que todos tenham aí excelentes estudos. Joia, obrigada, Naires. Isso mesmo, né? A gente está aí para se ajudar e a gente sabe que a educação à distância é uma possibilidade, né? Que a gente tem de estar aprendendo, estar conhecendo. Inclusive, até eu tive que marcar agora um pouquinho mais tarde, né, com vocês, porque nós tínhamos uma formatura de um curso técnico EAD que nós temos aqui no Campo Santa Rosa, do Instituto Federal Farroupilha. E nós formamos 86 estudantes de uma turma de 120. Então nós tivemos um sucesso assim muito grande, sabe, com essa turma, porque o pessoal realmente engajou, né, participou. Claro que é um curso curto, né, de um ano, mas mesmo assim foi uma turma que assim nos surpreendeu mesmo. Assim como às vezes tem turmas, né, que não acontece isso, que a gente acaba perdendo alguns pelo caminho aí, mas faz parte. Então, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui, né, com vocês. Vou dar uma explicação geral da estrutura do nosso componente, né, como é a nossa primeira aula síncrona. E aí depois eu dou uma retomada no que, né, já foi passado ali para vocês. E no final, então, a gente pode abrir um espaço aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, e dúvida, tirar dúvidas. Eu vou procurar não me alongar muito, né? Vamos tentar ir no máximo uma hora, porque a gente sabe, né, que todos têm seus compromissos também. Eu vou compartilhar minha tela, então. Já vou passar direto aqui para a disciplina. Ok, acredito que todos estejam vendo, né? Então, a nossa disciplina, né, como eu falei para vocês, Fundamentos na EAD, nós já estamos aí 25 dias bem né, com ela no ar. E então essa disciplina, né, pessoal, ela é uma disciplina que ela está abordando princípios bem iniciais e introdutórios da educação à distância. Então, como vocês viram, né, na nossa primeira aula, a gente falou um pouco sobre marcos legais e regulatórios. Da mesma forma, na segunda aula, a gente trouxe mais alguns conceitos, mais algumas questões da legislação específica, né? E assim por diante. Então, vamos ver também as questões mais conceituais e, né, em referente aos tipos de educação à distância que existem, os tipos de curso e toda essa introdução mais inicial mesmo sobre a educação à distância. Eu vou só permitir, eu acho alguém aqui. Vamos lá. Vai ser assim, mas vamos lá.
Bom, então como nós, né, já comentamos aí, as nossas aulas síncronas vão ser de quarta-feira. Hoje é a primeira, né? Eu acredito que o professor Anderson passou para vocês o calendário, mas eu e a Prof. Naires aí vamos sempre avisando vocês, né, com antecedência de quando será as aulas. E a Prof. Naires também, né, acompanha vocês aí nas terças-feiras, em alguns momentos, quando vocês têm alguma dúvida. Então, eu vou só abrir aqui para vocês, para nós dar uma retomada no nosso conteúdo. Então, aqui a gente tem a matriz, né? Então, nós trabalhamos a primeira aula, Introdução e Desenvolvimento Histórico da IAD. Na segunda aula, a regulamentação da IAD. Agora, na terceira aula, que a prof vai abrir amanhã, tá? Conceituando e definindo EAD. Depois, nós temos Organização do Trabalho Pedagógico na IAD. A EAD no contexto da EPT, né? São 5 encontros, 5 capítulos, né? 5 tópicos que eu digo. Teremos 3 encontros síncronos, né? Esse é o primeiro. E por fim, então, né? Teremos um período lá para a recuperação de atividades para aqueles que tiverem, né? Que precisarem dessa recuperação. Então, só para contextualizar e deixar vocês a par desse. Vamos permitir. Vamos lá. Bom, o plano de ensino também está disponível na nossa disciplina, né? Fiquem à vontade para acessar qualquer dúvida. Aqui mais algumas informações, né? Os atendimentos minha e da tutora, da Prof. Naires. Eu chamo de prof, né? Porque somos todas profs aí. Tutor, não tutor, professor formador, né? Tem todas essas nomenclaturas aí na EAD que acredito que vocês estejam vendo também, né? Professor conteudista, tutor à distância, tutor presencial. Agora com o novo marco regulamentório, né? Ele acabou mudando um pouquinho as nomenclaturas, né? A gente também vai falar disso no decorrer da disciplina. Mas enfim, somos todos aí, né? Para nos auxiliar. Então, pessoal, assim, o primeiro capítulo, então, a gente abordou um pouquinho sobre o desenvolvimento histórico da educação à distância. Então, como é que eu estou organizando aqui o conteúdo, né? Vocês sabem que a gente segue o padrão ali do material da CETEC, né? Que é o nosso fio condutor da disciplina. Então, a gente vai ter os 5 capítulos organizados aí. E aí, eu vou sempre tentando fazer mais alguns materiais para vocês, para que vocês consigam ter outras formas de entender esse conteúdo, tá? Então fiquem bem à vontade, se quiserem me chamar por mensagem aí, dizer se tá bom, se tem que ser mais sucinto, se tem que ser mais detalhado, né? Fiquem à vontade, porque a gente tá sempre construindo junto. E aí, por exemplo, né, aqui a gente está utilizando o próprio recurso do Moodle, né, que é o recurso de livro. Então, quando vocês entrarem nele, eu tô vendo ele como professora, tá? Mas eu vou até mudar o meu perfil aqui, eu acho importante mostrar isso para vocês, eu não sei se vocês, né? Quando eu venho para estudante, ó, a gente tem a possibilidade de, inclusive, imprimir esse material, tá? Vocês vão ver que aqui do lado, ó, tem todos os capítulos desse livro aqui. Então, a gente vai passando aqui para próximo, né? É uma ferramenta que o próprio Moodle apresenta, onde o conteúdo fica no próprio ambiente. Em vez de PDF, baixar o PDF, né? A gente tem essa possibilidade. Se eu não me engano, eu acho que tem uma forma de vocês imprimir, baixar esse material. Deixa eu ir até para o último aqui, vamos ver se ele vai aparecer. Eu tô falando isso, gente, porque esses dias um colega até nos perguntou, ele me perguntou se tinha como imprimir o material. E eu disse que sim, né? E se eu não me engano, tem uma possibilidade sim para imprimir esse material aqui no modelo de livro. Qualquer coisa, eu e a Prof. Naires vamos fazer uma mensagem ali e vamos mandar para vocês, tá? Orientando como é que vocês podem fazer para fazer a impressão. Tá? Bom, depois então, né, tem outros materiais, que aí sim vocês podem baixar, né? Então, por exemplo, nesse aqui eu fiz um mapa mental com as principais ideias, né, do conteúdo aqui, depois eu vou mostrar para vocês. É só clicar nesse botãozinho aqui, ó, que vocês conseguem fazer o download normal
do arquivo para o computador de vocês. Aí vocês têm ele de maneira offline, tá? Eu sempre coloco ele assim numa janela de pop-up, que a gente chama. Por quê? Para vocês não saírem do ambiente. Então, por mais que tá pequenininho aqui, vocês podem maximizar, né? Vão conseguir ver ele maior, mas vocês estão ainda no ambiente. Porque às vezes se a gente abre, né, uma outra tela, tu tem que dar um sair, um voltar. Então, eu tô fazendo dessa forma. Qualquer coisa vão, né, contribuindo aí. E por fim, então, aqui é uma apresentação, né? Alguns slides sobre o conteúdo. Depois sempre tem a atividade e aí alguns materiais complementares, né, que eles não são obrigatórios, mas que eles ficam à disposição de vocês para quem quiser complementar os seus estudos. Acho que eu permiti todo mundo. Vamos lá. Bom, muito bem então. Então aqui, esse é o material da apresentação da primeira aula, né, onde a gente abordou sobre essas questões mais históricas e da trajetória, né, de como nós chegamos até a educação à distância no que está hoje, né. Então faz uma retrospectiva desde os tempos, né, anteriores até agora. Então, né, de início a gente pode dizer que a educação à distância ela pode estar organizada aqui em 3 pilares, né. E aí, né, já está dizendo aqui, estudar à distância não é mais fácil e nem de segunda categoria, exige muita postura ativa do estudante. E isso vocês deixaram bem claros no fórum lá dessa primeira aula, né, pessoal? Depois eu vou fazer um apanhado sobre o fórum, foi muito interessante, eu achei, assim, extremamente consistente as argumentações de vocês, né? Vocês conversaram um com o outro, né? Contribuíram ali, fizeram comentários um com o outro. Então, teve realmente uma interação bem legal nesse fórum. Então, o primeiro pilar, né? Que caracteriza a educação à distância é a separação, né? Que é a separação no tempo e ou no espaço entre estudantes e docentes, a possibilidade, né, a partir de flexibilidade, que é o segundo pilar, de organizar leituras e atividades, né, conforme as nossas demandas e rotinas pessoais, que isso não é fácil, né, porque a gente sempre acha alguma outra coisa para fazer, ao invés de sentar né, e nos concentrarmos na disciplina, no conteúdo, na aula, mas a gente tem que ter muita persistência e autonomia para isso. E o terceiro pilar é a autonomia, né, que exige auto-organização, disciplina e engajamento para que a gente consiga contornar essa ausência, né, de uma supervisão presencial, de você estar numa sala de aula sentada, né, tendo os colegas, tendo os professores, aqui a gente está sozinho, como é, por exemplo, na aula de hoje, né, vocês estão aí, eu estou aqui, mas assim a gente está junto também. Então, né, as tecnologias sempre elas estiveram alinhadas desde lá do início da EAD até agora. Antigamente não eram tecnologias digitais e sim analógicas, né? E então a gente tem desde da questão da própria correspondência, da carta, né? E quando surgiu lá o quadro, enfim, né, na presencial, mas no EAD foi essa questão, né, da carta, das correspondências e depois, claro, que as tecnologias digitais vieram para facilitar essa nossa forma de aprender, né. Então hoje a gente também está falando muito sobre essa questão das tecnologias, tanto no ensino presencial, né, na formação dos nossos jovens, a questão do celular, então tá muito complicado, mas na EAD a tecnologia ela veio assim para nos facilitar e realmente auxiliar nesse processo. Então, se nós formos decorrer a parte histórica, a gente tem aí umas 5 gerações, né, que aqui é de forma global. Aqui ele está abordando mais em todo o mundo, né? Depois a gente vai falar especificamente de Brasil. Então, a primeira geração, ela vem lá dos anos 1800, né? 1880, como diz aqui, onde a gente tinha correspondência, textos impressos, né, via serviços postais, enfim, e era tudo assíncrono mesmo. A segunda geração passa lá por 1920, e aí
entra o rádio e a TV, né, com algumas transmissões audiovisuais, complementando então esse material impresso. A terceira geração, então, já chega ali nos anos 60 e 70, onde começam as universidades abertas, né? Então, que já começam a focar no modelo organizacional das instituições. E aí a gente tem a Open University do Reino Unido, que foi uma das precursoras que começou com essa questão da educação à distância dentro das instituições mesmo, né? E por fim, a quarta geração, né, pelos anos 1980, aí começou as teleconferências, né, emissões por satélite, enfim, que a gente teve essa possibilidade, e os anos 80, então, se caracterizaram pela internet e pela web. Eu vou só permitir aqui, que eu vi que tem mais um. E aí voltamos. Bom, aí já está falando aqui, né? O verdadeiro motor da EAD é a democratização, tá? Então, o que a gente tem isso? Ela nasceu para justamente alcançar grupos, né, historicamente, à margem da educação formal, ou seja, minorizados. E aí tem dois estudos de caso aqui, né, que é trazido no nosso material. Um primeiro é da Cornell, Universidade dos Estados Unidos, em torno de 1900, né, que justamente ela fez um programa de ensino, né, por correspondência e atingiu mais de 20 mil mulheres em 5 anos. Então foi uma coisa bem moderna, né, num contexto machista. E o segundo caso, então, da Open University do Reino Unido, 1970, né, que foi a pioneira na terceira geração da EAD, que também ela criou uma formação, né, de nível superior para essa classe excluída, né, de trabalhadores excluídos das instituições britânicas tradicionais. Então são dois exemplos que o nosso material traz. No Brasil, então, a gente tem um marco que foi bem importante, que foi a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que até hoje ela está em vigor aí, né, com várias atualizações, mas o artigo 80, ele reconheceu então a EAD como uma prática educacional válida em todos os níveis e modalidades de ensino, né, determinando que fosse incentivada pelo poder público. Então, o contexto anterior, né, e antes de 1996, então, apenas eram experiências informais, pontuais, sem regulamentação, né, que existia. E por fim, então, o primeiro registro de documento, né, no Brasil foi um curso de datilógrafo por correspondência, né, no Jornal do Brasil, no início do século XX. O Brasil, então, né, a EAD na educação brasileira, ela passou por 4 fases, 4 períodos ali, né? Pré-1996, pré-LDB, né, que era sem regulamentação, iniciativas formais e pontuais. De 96 a 95, então, a LDB, as primeiras experiências, principalmente em nível superior para docentes, né. Em 2005 a 2015, então, vem um decreto, né, que aprova uma regulamentação. E é nesse período, então, que a gente chama de Era de Ouro, né? Por quê? Porque foi aqui que se criou o sistema OAB e a rede ETEC Brasil, nesse período. E pós 2015, né? Que aí começou esse declínio do investimento público, tanto na OAB como a rede ETEC também. A rede ETEC praticamente se extinguiu ali. Ainda existem alguns cursos, mas assim, com aquele grande incentivo para os cursos técnicos, né? Na EAD, ela realmente foi estagnada, assim, não veio mais recurso. E aí, né, o setor privado, sim, ele teve uma expansão bem grande também a partir de 2015. Só para contextualizar, eu entrei no Instituto Federal em 2011. E em 2012, o programa ETEC, ele começou a entrar no Instituto Federal Farroupilha, que é, né, o instituto que vocês estão fazendo aqui, essa pós. E aí eu logo comecei a acompanhar, então eu venho desde 2012 já
trabalhando com a educação à distância. Eu também já fui tutora, já fui professora, já, né, de curso técnico, curso de graduação, então eu tenho uma experiência aí ao longo dos anos em vários papéis dentro da EAD. E realmente nós tínhamos aqui no nosso campus, que é o campus Santa Rosa, ele fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 5 cursos técnicos à distância. Então nós tínhamos mais de 35 polos vinculados aos nossos cursos técnicos. E os professores, né, eles, enfim, eles atuavam e nós íamos para os polos fazer aulas presenciais. Só que, claro, era uma época onde tinha recurso, pessoal. O governo dava bolsas. Então, a gente, por exemplo, para você ir, né, se movimentar até algum polo, tinha que ter uma diária. E tinha, naquela época tinha. Hoje a gente sabe que não existe mais esse recurso, né? Hoje, até mesmo na própria rede UAB, hoje o recurso vem para professores, para bolsistas, enfim, né, tutores, assim, para que a gente possa demandar, né, além da nossa carga de trabalho, essas horas nesses cursos. Mas para irmos até polos, assim, não vem esse recurso, né, porque realmente ele foi muito estagnado. Mas mesmo assim a gente não deixa, né, de fazer o nosso papel aí, tanto nos cursos superiores, nos cursos de pós-graduação. Então, só para contextualizar, contar um pouquinho para vocês. Então, o papel estratégico, né, do setor público, ó, que tá falando, então, primeiro foi a UAB, né, a partir de 2006, expandir e interiorizar os cursos de nível superior, né, instituições públicas, então, de ensino presencial se credenciam para ofertar EAD, garantindo que o ensino à distância seja conduzido por centros de pesquisa de excelência, que são, né, as universidades, tanto federais quanto particulares, né, e nós também enquanto institutos federais. E a RedeTech, então, ó, bem como eu disse ali, né, eu comecei em 2012, mas ela se concretizou mesmo em 2011 para oferecer essa educação profissional e tecnológica. Então, a nível médio também, né, englobava os cursos técnicos. Então, institutos federais, Cefetes, né, a Universidade Tecnológica do Paraná, que, né, fizeram cursos, então, focando mais nessa classe trabalhadora distante dos grandes centros. Então, isso realmente acontecia, né, como acontece até hoje. A gente pega cidades muito distantes da sede, que são cidades bem do interior e que a gente sabe que as pessoas não teriam condições de fazer, até mesmo porque não tem o curso na sua cidade, não tem a oportunidade, se não fosse a educação à distância. No entanto, né, ali em 2017, então a gente começa uma crise na educação à distância, em virtude de um decreto que também se flexibilizou drasticamente essa questão da oferta, e aí com essa oferta, né, que principalmente das particulares deu uma explosão, o que aconteceu? Deu uma precarização também, né, na formação. E principalmente a maior preocupação do governo, enfim, do Ministério da Educação, é com a questão da formação de professores, né, nas licenciaturas, de que forma estavam acontecendo essas formações de professores na EAD, porque a gente sabe que tem coisas que o presencial é necessário, né? Mas claro que tem cursos, dou exemplo também, hoje nós temos um curso aqui no Instituto Federal Farroupilha, que é o curso de formação de professores para EPT, né? Ele é uma licenciatura, então uma segunda graduação, então quem tem bacharelado pode fazer esse curso de 1 ano e meio para adquirir então a sua formação em licenciatura. E nós aqui, a gente tem estritamente os estágios, as práticas de extensão, né, atividades que devem ser presenciais, né, e que elas são presenciais, cumpridas assim rigorosamente. No entanto, a gente sabe que muitas instituições, né, não faziam isso e não fazem isso. Então o governo, né, abriu um alerta aí, opa, peraí, como é que está sendo essa formação? E aí foi justamente que veio esse novo aí, né, novo marco regulatório da EAD para tentar bloquear um pouco e ver como é que as coisas estão, né? Claro que às vezes isso vai prejudicar quem trabalhava bem, né,
Por exemplo, agora as provas elas vão ter que ser estritamente presenciais. Antes as provas elas não eram obrigatórias, porque a gente conseguia cumprir a carga horária presencial a partir de estágios, a partir de práticas de extensão, como eu expliquei para vocês, mas agora isso realmente vai mudar um pouco. Então, a gente vai ter que se adaptar também. Mas eu vejo que é importante também essa questão. Então, né, como eu estava falando aqui, essa questão da precariedade e da explosão sem um controle, surgiu essa questão do marco regulatório, né? Então agora a grande mudança foi essa, que a exigência, né, de no mínimo 50% da carga horária presencial nos cursos à distância de formação de professores, né? Antes a carga horária eu acho que não era tão grande assim, e aí dentro desses 50% tem algumas coisas que são, né, estritamente obrigatórias, por exemplo, atividades de práticas de componentes curriculares, né? Então precisam ser estágios, já era, enfim, e atividades de extensão integradas. Então, essas práticas que aqui foram ampliadas, que antes a gente conseguia fazer EAD também. Por fim, então, né, essa nova política, então, foi com esse decreto 12.456 de maio de 2005, que é justamente tentando garantir a qualidade, a equidade e a valorização da docência, né, e as instituições têm um prazo de 2 anos para se adaptarem. Então, cursos que estão em andamento ainda vão concluir dessa maneira, mas depois a gente vai ter que se reformular. O que se extinguiu? Cursos de graduação, né, e de ensino básico também, que são os cursos em médio 100% à distância, não é possível, né. Todos os cursos eles devem ter pelo menos 20% de carga horária presencial, então, né, ou atividades síncronas. A criação dessa nova modalidade, que se chama então semipresencial. E por fim, as provas passando a ser obrigatoriamente presenciais. Cursos de saúde e engenharia estão suspensos por enquanto. Só para contar para vocês, hoje a gente tem também cursos presenciais. Aqui na nossa instituição, nós temos o curso de licenciatura em matemática presencial, e o curso ele optou por ter uma carga horária à distância. A nossa opção foi de 20%. Anteriormente ao marco regulatório, ela poderia ser até de 40%. No entanto, né, nós optamos por 20%. Agora, com o novo marco, passou para 30% só. E o que a gente avaliou nesse sentido? Para que o aluno não precisasse estar aqui, né, no campus fisicamente todas as noites. Então, fazendo esses 20%, a gente consegue organizar de uma noite por semana o aluno ter essa possibilidade de não estar aqui na instituição. Então isso facilita, né? Facilita por quê? Porque o aluno não precisa despender recurso para o seu transporte, né? Ele pode estudar de casa, né? Claro que tem que ter a sua organização, né? Mas, enfim, pensando no bem-estar, né? E nas condições também financeiras, que a gente sabe que muitos alunos, é bem importante isso, né? Tanto do transporte, questão de alimentação, então facilita um pouco. E aí vem essa nossa reflexão aqui, né? Que foi uma reflexão ali que a gente acabou fazendo no fórum também. Se a presencialidade, ela é realmente sinônimo de qualidade, né? E aí muitos ali contribuindo no fórum que não, né? Assim como tem outros estudos de vários autores que falam, existem cursos presenciais que também não têm qualidade. Então essa não é a questão, né? Mas enfim, qual que foi a questão central, né? O MEC, então, ele realmente reagiu a essa questão da precarização, né? Aumentando então essa carga horária presencial obrigatória, porque realmente, né, tinha alguns indícios aí que estavam sendo burlados, né, por várias instituições. Então, aumentar esse tempo físico na instituição garante, será mesmo, a melhoria pedagógica do curso? A ausência de qualidade na década passada foi culpa do formato à distância ou da comercialização desenfreada da educação? Então, são dois questionamentos que a gente fica aqui, né, para refletir. Afinal, não existem cursos 100% presenciais de péssima qualidade?
A gente sabe que também existe, então, enfim. E o que a gente, né, gosta de abordar é que o fator humano, que é o que realmente, né, importa, ou seja, por que a flexibilidade ela é tão importante. E aí traz o caso aqui, por exemplo, do nosso estudante Alberto, né, que é um engenheiro civil, um mestre, um doutor já tem toda a sua formação, trabalha que nem um louco, garanto, e por fim, né, ele é um professor aprovado em concurso público e necessita da sua formação pedagógica. É justamente isso, 40 horas semanais, casado, tem família, filhos, então a educação à distância é uma oportunidade, é um caminho, né? Não é o caminho mais fácil, mas é uma das únicas opções viável, porque vocês sabem, professor, né, principalmente se está aprovado num concurso público, 40 horas semanais de dedicação exclusiva, ele tem que estar à disposição para a instituição, não interessa se é de tarde, de noite, né, de manhã, claro que, né, fazendo no máximo 8 horas por dia, mas ele com certeza vai precisar trabalhar à noite, e aí como é que ele vai fazer um outro curso se não for pela EAD em alguns momentos que ele possa ser flexível. Por fim, a importância da construção relacional, né, da aprendizagem, ou seja, a tecnologia por si só ela não vai garantir essa aprendizagem, é preciso o entendimento da sua importância e do compromisso com o processo de ensinar a aprender. Então, é importante que a gente tenha profissionais devidamente formados, bem remunerados, que sejam, né, que possam dedicar seu tempo para organizar o seu material das aulas, que tenha uma infraestrutura boa, né, tanto nós os professores quanto a instituição, que possa estar, por exemplo, né, ofertando esse momento aqui de forma síncrona, né, com todo aparato tecnológico, e por fim um acompanhamento pedagógico individualizado, né? Por isso que a gente tem o acompanhamento aí dos tutores, nós também, né? Eu enquanto professora e os demais professores também estão sempre à disposição. Bom, e o futuro da EAD, né? A gente se questiona entre a regulamentação e a própria inclusão. Então, o primeiro ponto aqui é o propósito histórico, né? A EAD provou que tem o seu valor, com certeza, porque a democratização do acesso, né? Principalmente a populações sem esse acesso, ela realmente se concretiza. O novo marco regulatório, ele vem como uma reação a essa questão, a mercantilização, né? Da questão da EAD, dos cursos EAD, porque isso acabou ameaçando, então, esse prestígio da modalidade. E, por fim, um desafio aí que a gente tem, né, dessas novas regras que vêm a partir desse marco regulatório, que é equilibrar a qualidade, né, pedagógica, mas também possibilitar a flexibilização, né, para milhões aí de pessoas, de brasileiros. Então, é só um resumo, assim, né, do material lá, que estava, essa apresentação também, pessoal, ela está lá no ambiente, né, no Moodle. E por fim, então aqui, né, deixei também um mapa mental, assim, que ele faz bem vou só mostrar aqui para vocês um pouquinho. Então a gente pode, né, nesse modelinho aqui, vou ampliar aqui um pouquinho. O nosso capítulo ele pode ser organizado, então, em 4 momentos aqui que ele traz, né? O primeiro são os conceitos fundamentais, depois as gerações e, por fim, né, a EAD no Brasil e também a democratização e a qualidade. Então, né, o nosso material desse primeiro capítulo ele organizou nesses 4 pilares aí, o nosso material. Então, ele vai justamente trazendo o que é importante para os conceitos fundamentais, né? Separação do tempo, flexibilidade, autonomia, uso de tecnologias. As gerações, que a gente acabou vendo ali, né? Correspondência. Depois a gente foi para o multimídia, que era a TV e o rádio. Depois para as universidades abertas, que começam, né? Principalmente fora do Brasil. Depois a telecomunicação por satélite e videoconferência e por fim a internet a partir do ensino online.
Os marcos que a gente traz é antes de 1996, antes da LDB, na LDB, e depois a expansão com o AB e a rede ETEC, e agora o marco regulatório, né, após 2015. E por fim, né, o que a democratização e a qualidade tem a ver é a questão do acesso a esses grupos que não, né, tinham condições, a superação de preconceitos da EAD, e hoje ainda a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não acreditam na EAD, né, enfim, pessoas que a gente convive no dia a dia, nós temos muitos professores que ainda não, porque não conhecem, eu acredito também, né, não dão o seu devido valor. A necessidade de um viés crítico sempre, né, na qualidade dos cursos, e sempre, como nos presenciais, eu vejo que o corpo docente é importante, a infraestrutura, se você não tem uma instituição, né, boa, que os alunos, que os professores se sintam bem, né, com acomodações boas, não vai para frente, não temos qualidade. Da mesma forma no EAD, se nós não temos infraestrutura tecnológica robusta, né, materiais bons, a gente também não consegue ter um sucesso na formação. Ok. E aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, né, nós tivemos até o dia de ontem 192 comentários no nosso fórum, tá? Ó, agora tem mais 10, provavelmente tem mais, então já passamos de 200 comentários. Então foi muito interessante, tá? Vou só contextualizar vocês aqui. Nós tivemos vários tópicos, né? Os principais foram... deixa eu fechar aqui, para vocês me enxergarem. Então, assim, ó, os tópicos dos fóruns, né? As principais 5 temáticas vocês abordaram a maioria dos participantes. Então foi a questão da evolução histórica da EAD, né? O surgimento, o objetivo, abordaram a LDB, abordaram as gerações, né? Desde o papel impresso, analógica. Então esse foi um grupo, né? De observações e de comentários. Outro foi a questão da qualidade não vinculada à presencialidade, também bem interessante, né? Então o problema da qualidade, ela tá independente de modalidade, se é presencial, se é, né, EAD, e a existência de cursos presenciais de baixa qualidade também. Então dizendo que a EAD não é sinônimo de baixa qualidade em nenhum momento. O outro tópico foram os fatores determinantes para a qualidade, que incluíam tanto o projeto pedagógico de cursos, como a intencionalidade, né, que vocês abordaram, a infraestrutura e o acompanhamento durante os cursos também. O quarto foi as críticas realizadas à mercantilização e à expansão privada, né, que foi o que o material também abordava. Então, o crescimento da EAD foi por quê? Porque se tornou um comércio, né? As instituições, muitas privadas, queriam vender seus cursos, e hoje a gente sabe que tem cursos aí, né, praticamente de graça nessas instituições, ou você faz um curso, ganha outro. Então tem várias opções aí que as instituições estão fazendo, né, de marketing também para para conseguir, né, enfim, dar conta aí do seu universo de estudantes. E por fim, então, benefícios e o potencial da EAD, né, falando sobre a questão da democratização e também da flexibilidade. E aí surgem os desafios e as recomendações, né, a partir desse novo marco regulatório, né, e, claro, abordando sempre a questão dos desafios, que é a autonomia do aluno, né, nesse contexto aí da educação à distância. Então, só para contextualizar o fórum ali, que foi bem interessante,
né? Eu deixei um fórum ali, que é o fórum de perguntas e respostas, então vocês não precisam estar acessando os tópicos dos colegas para visualizar, né? Ele fica aberto, vocês enxergam de forma... todo mundo enxerga de tudo, de todo mundo, eu achei mais fácil. Deixa eu compartilhar aqui de novo a minha tela. E agora eu vou só fazer uma parte sucinta aqui do nosso segundo parágrafo, do nosso segundo capítulo, tá? O nosso segundo capítulo, então, ele abordou a regulamentação da EAD no Brasil, principalmente. Então, a gente aprofundou um pouquinho as questões das leis, né? Aqui está o material, capítulo 2. Foi deixado uma síntese, né, do material. Aqui, pessoal, também vou dar a dica para vocês, ó. Quando a gente clica, ele abre em formato de página da internet, tá? Então, esse material aqui, ele também foi produzido, ó, aqui a gente vai andando pelos módulos, né? Ele faz um resumão, assim, de tudo que a gente tem. E, se vocês quiserem baixar esse documento, ele é um arquivo que se chama com extensão HTML. Então, vocês podem salvar ele fica como se fosse um arquivo de Word lá, um PDF, e aí... toda vez que vocês clicarem em cima do arquivo, ele vai abrir, mas ele vai abrir numa aba de internet, numa aba do Chrome. Para baixar ele, ó, é só clicar em cima do botão direito e dar um salvar como, ó. Tá? Aí ele vai abaixar, ó, EAD legislação brasileira.html. Ele fica aqui, ó, como eu tenho esse aqui, no momento que eu clico nesse arquivo aqui, ele abre para mim também, tá? Então, né, de novo, só reforçando que todo o material que está disponível, ele também é possível depois vocês acessarem ele de forma offline. Então aqui, né, gente, só para contextualizar, esse capítulo, então, ele vai trazer um pouquinho sobre a regulamentação, o que são as modalidades de educação, né, o sistema OAB, a EAD e a EPT e os marcos normativos. Então, de regulamentação, ele faz de novo um histórico lá, né, da LDB, enfim, vai trazendo. Aí ele diz o que a LDB dizia, né, a princípio as limitações por nível. Então, a educação infantil, ela não é possível, né. No ensino fundamental, ela é limitado pela autonomia, ainda não plenamente desenvolvida, né. Então, assim, a gente vê que não existe ensino fundamental na EAD, né. O ensino médio tem algumas possibilidades, né, mas também ainda muitos debates, a não ser o ensino médio técnico, né, que é daí a IPT, e a educação superior, que essa sim é amplamente ofertada. O que a gente tem como modalidades, então, né? Às vezes a gente fica, a EAD é uma modalidade ou é um formato? Não, a EAD pode ser chamada de modalidade. Então, a gente tem a modalidade de educação profissional tecnológica, a modalidade de educação de jovens adultos, a educação escolar, né, o quilombola, a educação escolar indígena, né? Educação especial e educação no campus. E articuladas, né, a EAD articulada com todas essas outras modalidades também. Bom, aqui estamos falando a princípio especificamente da UAB, né, que foi o decreto 5.808 de julho de 2006, que, né, alavancou a UAB aí, e aí realmente veio com essa estrutura de polos, né, de instituições, e trouxe esse conceito aqui, ó, gente, de polidocência. Acho que eu vou permitir aqui os colegas também. Ok. Tá? O que quer dizer essa polidocência, então? Né? A polidocência é justamente essa divisão de trabalho, onde por isso que a gente tem professores conteudistas, professores formadores, né? Tutores virtuais, tutores presenciais. Então, aqui a gente tem um material, por exemplo, nesse curso de vocês, que foi produzido por professores conteudistas, tá? Eu sou uma professora formadora, então eu estou ministrando para vocês. Então a gente tem os tutores, aqui ele chamou de virtuais, mas são os tutores à distância, que eu acredito que é o caso da Prof. Naires, né? Que ela está à distância, ela fala
com o professor e fala com vocês. E tem os tutores presenciais também nos polos aos quais vocês estão vinculados, né? Que vocês podem também pedir o auxílio. Na EAD, na EPT, então, Educação Profissional e Tecnológica, a rede ETEC, né, surgiu com o decreto 7.589, 26 de outubro de 2011, que alavancou essa questão aí, principalmente das classes trabalhadoras, né, e ela teve uma importância bem grande nessa formação, principalmente em regiões que eram mais afastadas, interioranas, né? Nós aqui, por exemplo, nós somos noroeste do Rio Grande do Sul, então temos perto da fronteira, né? Temos perto, assim, da fronteira com a Argentina, da fronteira com ali outros países, né? Então, realmente, a gente pega um espaço, assim, um público bem distante dos centros, né? Para vocês terem uma ideia, a minha cidade, da capital Porto Alegre, é 500 quilômetros, né? Santa Maria, que é uma cidade polo, onde está a nossa reitoria, é 300 quilômetros. Passo Fundo, que também é um polo maior, uma cidade maior, é 300 quilômetros. Então tudo é longe aqui, né? Eu digo, a gente mora longe de todo mundo, mas, enfim, graças a essas questões aí tecnológicas e da EAD, a gente consegue, né, tá de igual para igual como nos grandes centros. E por fim, os marcos normativos, eles estão aqui, né, numa linha do tempo, mas eu vou apresentar eles para vocês a partir daqui, ó, desse material. Vou mostrar também para vocês poderem se achar. Ó, dessa tabela de marcos normativos. Então, essa tabela, ó, ela já vai trazer um resumão desses marcos. Então, a gente tem 15 marcos normativos nesses 29 anos da EAD aí, né, desde o início da regulamentação até agora, com cinco tipos de instrumentos. Então, a gente pode, aqui se eu ponho todos, eu vou verificar todos os marcos, né, regulatórios, e aqui eu posso ir navegando um por um. Então, a gente tem, ó, aqui embaixo ele tem um menu, né, uma legenda, na verdade, então tudo que é verdinho é lei, em azul é decreto, resolução e assim por diante. Então, nós temos as duas leis aqui, né? Na verdade, a lei de diretrizes e bases e também a lei da reforma do ensino médio aí, que também possibilitou algumas questões de impacto na EAD. Decretos, a gente tem vários decretos, desde lá da LDB, né? Que vai vindo, depois o decreto de escolas técnicas abertas, do ETEC Brasil, enfim, né, que vão se ampliando. Aqui eu não vou ler, né, gente, vocês podem ir dando uma olhada com calma aí, quando vocês forem estudar o conteúdo. Temos resoluções também, né, as resoluções vêm do Conselho Nacional de Educação, geralmente, que elas vêm complementar, então, esses decretos, né, e essas leis, elas auxiliam nessa questão. Tem a portaria, apenas uma portaria, né, que permite, então, até 40% da carga horária de graduações presenciais ofertadas, que era lá em 2019, que agora já, né, foi por água abaixo. E, por fim, documentos norteadores, que são os referenciais de qualidade para a educação superior à distância e para os cursos de graduação com oferta à distância. Então, são dois documentos aqui também que eles podem ser consultados, né? Aqui não tem o link dos documentos, tá, pessoal? Mas se a gente colocar lá na EAD, no Google, enfim, né, copiar isso aqui e colocar lá, a gente tem acesso também de forma bem fácil, tá? Eu até vou dar uma revisada, qualquer coisa eu posso complementar lá, colocar esses dois materiais aqui como materiais complementares. Eu coloco os arquivos, provavelmente ele tem arquivos em PDF. Bom, pessoal, mais ou menos era isso que eu queria, né? E aqui, né, a gente tem aí o nosso questionário. Ele tem 12 questões ou 10? 12 questões, tá? 12 questões, então, né, que vocês façam ele com calma. Esse questionário, então, ele é do capítulo 2, principalmente, dessa questão da regulamentação. Então, vai ser
da onde foram tiradas as questões, a princípio desses 3 materiais aqui, tá? Que é sempre os materiais de aula, não entra os materiais complementares, esses são apenas para vocês, né, complementar. E eu, né, optei por colocar 2 tentativas, né, para vocês, enfim. Claro que eu não estou mostrando a tentativa correta, mas para vocês terem uma possibilidade de também revisar aquelas questões que vocês erraram e estudar como forma de estudo. E claro que a alternativa que vai valer é a que vocês tirarem nota mais alta, tá? Não vai fazer média, vai pegar a avaliação de nota mais alta como nota. Então aqui a gente teve 3 pontos e aqui no fórum a gente teve 1 ponto, tá? No início lá, primeiro, acho que alguns de vocês devem ter visto que estava 10 pontos, porque a princípio a nossa orientação era para fazer peso 100, mas aí conforme a normativa do Instituto Federal Farroupilha, a gente tem peso 10, então a gente não computa 100. Então nós vamos ter ao longo das atividades 10 pontos, tá? Na próxima aula vai ter mais uma, depois mais uma, né? Até nós fecharmos os 10 pontos aqui das atividades, tá? Então vocês vão ver lá nas notas de vocês um somatório. Pessoal, então, né, eu paro de falar agora, abro aí para perguntas, para dúvidas, né, que vocês tenham, comentários, críticas, fiquem à vontade aí para, né, contribuir também se alguém tiver alguma contribuição a fazer. Tudo certo com os materiais? Estão entendendo? Estão gostando? Querem mais artigo para fazer mais leitura? Ou tá bom assim? Eu sei que não é fácil, né? Vocês têm várias disciplinas aí, tem o trabalho, então a gente sempre tenta fazer coisas mais visuais, assim, que vocês consigam, né, olhar e já conseguir pelo menos captar a ideia principal aí do material. Dentro do nosso material eu não mostrei aqui, tá? Mas as apostilas ali, que é do material que rege a nossa organização aqui, tem alguns vídeos ali interessantes também dentro do material, né? Então é bem tranquilo. Na verdade, esse tópico de hoje, ele fecha hoje, tá? Mas, deixa eu até ver aqui, ó. Eu deixei o questionário, tá, que tem aqui, até dia 23 de abril. Então tem mais um mês ainda para ser feito. Mas o tópico, ele não fecha, né? Vocês podem estar acessando. Mas a princípio, amanhã é aberto um novo tópico, que seria o capítulo 3, tá? Que eu já estou produzindo aqui, ainda está oculto para vocês, mas a ideia é abrir amanhã. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui. Ok. Ok, pessoas e estudantes e aí, né, nossos queridos alunos, tá? É um prazer estar ministrando essa disciplina para vocês. Como eu disse para vocês, eu tô aí já há mais de 10 anos, né, nessa questão do EAD, sempre fui uma defensora, então sempre quando tenho a possibilidade de trabalhar na EAD, eu tento me inserir porque é uma modalidade que eu gosto muito. Então, né, agradecendo a participação dos que puderam, depois a prof vai disponibilizar lá nessa aula, né, desse dia aqui, o link do YouTube, que eu subo essa gravação para o YouTube, aí fica disponível, claro, só quem tem um acesso, né, para visualizar. E aí também quem não visualizou pode olhar também. Pode falar, James. Boa noite a todas. Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então, deixa eu tirar a mãozinha aqui. A senhora fez um comentário bem direto aí em relação ao mercantilismo, né, da EAD. Houve uma venda muito forte no varejo. Faça uma, ganhe 3. Até o meu filho aqui, hoje ele está até embarcando, conseguiu
demorou muito, mas conseguiu um emprego na plataforma, e ele falava assim: pai, eu não vou perder meu tempo fazendo uma pós-graduação, que vai levar 2 anos, enquanto eu posso fazer uma em 3 meses e ainda levo 2. Aí eu brinco muito com ele, né? Eu falo assim: quanto custa essa pós? R$ 39, eu chamo de reais, para botar lá embaixo mesmo. Cara, chama ele de cara. Cara, quando você entregar esse currículo e alguém abrir seu currículo para fazer uma visão, esses 3 não vai ter valor de um em cima do outro currículo. Aí ele fala: mas especialização não dá futuro. Eu explico para eles, porque a geração Z está meio assim. Tá. Eles estão muito desacreditados na atual conjuntura. Porque, por exemplo, ele fez engenharia de petróleo, não conseguiu nada. E aí, depois ele vai: eu vou fazer uma outra coisa, eu vou fazer nutrição. Eu falei: pô, bacana, a gente pode abrir um escritóriozinho para tu trabalhar. E ele ficou muito tempo correndo atrás, não conseguiu nada, então ele se sujeitou a embarcar como auxiliar de cozinha, para poder pegar a experiência, ele achando que vai ser fácil. Então, hoje, eu estou até meio triste que ele tem para a plataforma. Não é uma coisa que eu queria. E ele conseguiu, na parte de gestão, de estratégia, na Instituto Federal de Minas Gerais. Sentei com ele aqui: cara, vamos lá, vamos batalhar. Não sei se ele vai conseguir tocar o barco. E ele conseguiu ele. E eu já fiz no Instituto Federal de Minas Gerais, foi minha primeira pós, assim, grátis. De grátis, né? A gente chama de grátis. Eu fiz uma licenciatura em computação já com 63 anos, bem dizer. E assim que eu terminei a licenciatura, eu comecei a conseguir justamente me encaixar nas pós-graduações, que eu não conseguia por nada no mundo. Comecei a entender o que é um barema, como montar uma estrutura, e etc e tal. Aí o que eu reporto para ele: você perdeu muito tempo sem estudar. Porque a graduação não é mais nada. Não diz mais nada na sua vida. Mas os cursos que você precisa fazer agora, por isso que eu falei, faz gestão, pega essa gestão de infraestrutura, alguma coisa, para você entender a língua dos homens. Porque quando você gesta, né, quando você tem a visão macro, a visão top-down, você, quando vai conversar lá com o diretor, ou com o seu gerente, ou com o teu chefe de cozinha, tu vai conseguir interpretar o que ele quer. Porque, às vezes, a gente vê a vida, eu vejo a vida como uma pirâmide, né, em camada. A minha vida sempre foi na EPT, me dando feijão com arroz, me dando possibilidade de pagar uma faculdade. Então eu falei para ele: cara, tem que ter 2 visões, né? Ainda mais nessa área nossa aqui. A visão macro, né? Que eu chamo de 7 camadas, vai mais ou menos ao meio, e a visão micro, uma top-down, outra down-top, né? Para poder entender esse momento. E eu falei para ele: é melhor você fazer uma IF, eu chamo de IF, né? Nossa IF, do que você fazer uma, que eu não vou falar K, né? Termina com K no final, que vai lhe render um nada. Não é nenhum dinheiro jogado fora, é um tempo que você vai perder. Isso eu tentei passar para ele. Então, a motivação que eu tenho de estar, eu chamo de estar costurando aí na minha vida, né? Podia estar parando já. É a motivação que eu quero para ele, que ele não está novo, ele está com 33 anos, já está burro velho. Na minha época, eu sou de TI. Então, me formei em 90, acho que a maioria não era nem nascido aqui. Me formei em 90, eu fiz a pós em 91. Então, bastante tempo. De lá para cá, eu não parei. Já fiz 2 graduações, pós, já estou na terceira, eu acho, quarta. Paguei uma para ter o charme. Tem umas aí que dá charme do currículo, né? Consegui fazer uma PUC da vida aí, para dar um charme no meu currículo. E com isso a gente vai abraçando. Aí eu fico muito triste quando vejo a nossa educação, que eu estou aproveitando bastante, ela sendo rifada. Isso que arrebentou toda a nossa EAD, né? E tiveram que fazer uma nova costura. Porque estava muito banalizada. Até eu queria. Falei: não, tem que mudar.
Vai doer, que eu estou fazendo uma outra graduação. Por enquanto é semipresencial. E é fora do Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Vai doer quando tiver que fazer o estágio. Eu estava até pensando aqui, agora vai me doer, eu não precisava. Quer dizer, eu vou pagar. Estou pagando por isso. Né? Consegui mais uma graduação e era meu sonho fazer uma federal. Que filho de pobre se torna pobre. Né? O rico, ele deixa um filho médio. E o filho médio ele vai ter o filho que vai ser neto do rico e vai ser o pobre. Geralmente é assim, né? E o pobre não. O pobre quer ir se tornar o médio. Aí eu consegui uma graduação, as provas, etc. E tal, mas eu estava até lendo aqui, 180 horas de estágio. Eu quero saber como eu vou sair do Rio e ir para o Ceará. Olha, onde eu me meti? Graças a essa conjuntura, graças a essa rifa de graduações, pós-graduações, isso eu sabia, eu falei para ele ainda, cara, tenta uma antes que estoure, porque tudo que eu falei caiu. Falei, vai cair, essa situação não vai ficar por muito tempo, estão estragando a educação, estão tirando o mérito da educação EAD, é uma coisa muito boa, e eu até falei para caramba lá no fórum, e, na minha opinião, o estudo, se você quer aprender, é muito mais elevado. E tem que ter técnica, eu tenho minha técnica para estudar. Esse vídeo que eu estou fazendo com a senhora, essa minha fala, vai tudo para PDF. Entendeu? Eu chego a esquartejar o vídeo. Tudo meu vai para PDF e o PDF se torna áudio. Então eu trabalho dessa maneira. Então eu consigo trazer para poder assimilar esse produto. EAD não é só estar aqui ouvindo. Tu tem que saber trabalhar depois por trás e amarrar esse conhecimento para poder levar, tá? É isso que eu queria falar aí um pouquinho. É isso mesmo. Bah, obrigada aí. James, como é que se James, pronuncia? Sebastião James, James, é isso aí, né? Eu acho que é bem importante essa tua contribuição aí. E eu sempre digo assim, estudar não é fácil, né? Em qualquer modalidade, em qualquer lugar. Hoje a gente vê os cursos presenciais, eles estão cada vez com menos alunos, né? Nas instituições federais, né? Que nem nós estamos aqui, a gente está correndo atrás de alunos para fechar turmas. Na minha época, eu também já sou mais antigo, né? Eu também sou de TI, viu, James? Sou daí da parte da computação. Eu fiz minha faculdade comecei em 98 e terminei em 2002, se eu não me engano, Aquela época a gente tinha que pagar. Era muito difícil a gente conseguir uma vaga numa particular. Então, né, e hoje não, hoje tem esse acesso aqui, né, no interior de todos os estados, com várias universidades, institutos federais, e as pessoas não querem estudar, né, e aí tu traz o relato aí do teu filho, que eu também tenho uma moça de 15 anos aqui, e a gente tá sempre, né, tentando formar, tentando orientar, porque essas facilidades, elas também não causam impacto, né? Que foi o exemplo, não adianta querer fazer 5, 6 cursinhos ali né, que não tem impacto, faça um bem feito, né? E aí eu me lembrei, depois eu vou ver se eu coloco ali, uma vez eu vi uma reportagem o percentual das pessoas melhores empregadas em virtude da sua pós-graduação. Ainda, né, quem tem pós-graduação está melhor empregado e recebe melhores salários daqueles que não têm, né? Então, da importância da gente também, né, buscar essa pós-graduação e, claro, uma pós-graduação de qualidade. E a gente sabe que essa questão do boom da EAD é o que agora a gente vai começar realmente a pagar. O que estava fácil como tudo eu sempre digo, né? Os bons pagam pelos maus, então é isso que bem no fim vai acontecer. Mas eu vejo que também faz parte, né, justamente para dar uma freada aí, para dar uma qualificada, para organizar realmente esse processo de ensino na EAD. Vai ser um pouco mais difícil? Vai, né? Quem sabe essa flexibilização não vai ser tão grande, vamos perder algumas pessoas, eu sempre digo que não vão conseguir, né? As pessoas boas que poderiam cumprir esses cursos e fazer cursos bons, né? Se formar com êxito aí, não vão conseguir em virtude dessa inflexibilidade que vai ter, mas faz parte do processo aí e a gente vai passar por isso também. E sim,
E sem querer também dizer que quanto de valores, não estou falando de política, pelo amor de Deus, que eu sou apolítico, eu nem voto Fica, mais. fica Não, não voto, tranquilo. nem voto mais porque hoje eu sou deficiente, eu não voto, não me dou nem o trabalho de sair de casa. Então, o que acontece na história? E comprometeu muito também bastante a educação pública, porque houve uma redução muito grande de investimento nessa área, bastante. Muito. E essa quantidade de curso, eu até brinco aqui. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Porque quem não aproveitou essa quantidade de curso, só de repente vai estar dando nos últimos ou penúltimos. Porque vai ter que ter presença, vai ter que ter aluno, o pessoal está se ausentando. A dificuldade não é nada, são 2 anos. Né? Essa aí eu sabia, eu tinha falado aqui com meu filho, isso já vai ter uma barreira. Então, Vai dar o estouro, né? E foi justamente o que aconteceu. se você não aproveitar agora o É. estouro da boiada, eu estava no estouro da boiada. Já você vai ter que fazer presencial e como você não consegue nem fazer EAD, presencial tu não vai fazer. E eu acredito que só de colocar no currículo dele pós-graduação na área de gestão de alguma coisa que ele está fazendo lá, de estratégia, não sei de quê, quando, pelo menos para auxiliar de cozinha, o cara olhou, falou, não, tinha muita gente, mas até para auxiliar de cozinha. É. Já É ajudou. isso aí. Para auxiliar de cozinha hoje, está fazendo pelo menos pós-graduação, mas está ótimo, professora. Muito obrigado aí. É isso aí, né? Cada um vai lutando com suas armas, né? Tá Então ótimo, tá, então. gente, obrigada pela participação Obrigado de pelo carinho. todos, tá? Obrigada pelos comentários. E eu também, né, fico à disposição, me chamam por mensagem, me chamam por e-mail, né? Tem meu e-mail ali. Fiquem à vontade, tá, gente? Um abraço a todos e até a próxima.